Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando hoje o primeiro conteúdo da nossa segunda unidade. Nós vamos trabalhar com a Revolução Industrial. Lembrando que nós estamos atuando nas revoluções burguesas. Nós já estudamos a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, que fazem parte das revoluções burguesas, que possuem esse nome. Por quê? Elas possuem esse nome porque foram as revoluções que irão levar a classe burguesa ao poder. E hoje nós vamos estudar mais uma revolução burguesa, a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, nós não podemos nos esquecer, ela faz parte daqueles grupos de revoluções que são denominados como revoluções burguesas, ou seja, revoluções que levaram a classe burguesa ao poder. Vamos continuar então? Para que nós venhamos a entender as revoluções, a Revolução Industrial, a gente precisa compreender o que mudou. Como que mudou? O que mudou no modo de produzir? Antes nós tínhamos o chamado método de produção feudal. E agora nós vamos substituir esse método de produção feudal por um outro método de produção, um método de produção capitalista. Então, nós tínhamos um modo de produção feudal e vamos substituir esse modo de produção feudal para um modo de produção capitalista. Então, nós estamos vendo a transição do modo de produção feudal de produção para um modo de produção capitalista. Bem, por que foi necessária essa Revolução Industrial? Nós temos que lembrar de alguns eventos históricos que nós estudamos no passado. Nós estudamos as grandes navegações e estudamos também a colonização do Novo Mundo, mais precisamente das Américas. Nós vimos que as grandes navegações e a colonização do Novo Mundo, das Américas, ela fez com que houvesse a necessidade do fornecimento de manufaturas, de produtos para novos mercados consumidores. Esse novo mercado consumidor eram as colônias europeias espalhadas por todo o Novo Mundo. Essas colônias europeias que consumiam e necessitavam de produtos manufaturados. Então, houve um aumento absurdo do mercado consumidor para esses produtos manufaturados. A burguesia comercial, principalmente os ingleses, já conseguiam obter enormes lucros através da venda de manufaturas por toda a Europa. E agora os ingleses estão obtendo lucros ainda maiores, vendendo manufaturas, vendendo seus produtos para os mercados consumidores do Novo Mundo. Ou seja, a burguesia comercial inglesa está cada vez mais rica, cada vez mais abastada. Então, nós vamos ver que o movimento das grandes navegações e o movimento de colonização do Novo Mundo faz com que surja um novo e próspero mercado consumidor para os produtos ingleses. E os ingleses sabem tirar proveito dessa situação. Mas, mesmo com todos esses lucros, a burguesia comercial inglesa ela se sente prejudicada. Ela sente que o método de produção feudal de produtos manufaturados é lenta, é cara, e que logo não vai dar demanda, não vai dar conta da demanda por esses produtos. E que por esses dois motivos, por ela ser lenta e cara, ela faz com que a classe burguesa comercial inglesa obtenha menos lucros dos que poderia conseguir. Ou seja, eles já ganham muito, mas eles descobrem que podiam ganhar muito mais se eles descobrissem um novo modo de produção. Um modo de produção mais barato e mais rápido. Bem, para a gente entender um pouquinho o trauma aí da burguesia comercial inglesa, nós temos que entender o método de produção feudal. O método de produção feudal ele se concentrava na figura do artesão. O artesão ele era aquele que controlava todas as etapas da produção do produto.
Então o artesão ele ia desde a compra da matéria-prima até a feitura do produto, do manufaturado. Tudo passava pela mão do artesão. Só que ele fazia isso de uma maneira familiar. Por exemplo, o local de produção era sua própria casa, em geral, sua oficina é sua própria casa, e ele trabalhava com poucos auxiliares, e geralmente esses auxiliares eram seus familiares. Como artesão, ele conhecia todas as etapas de produção, como as ferramentas para produzir eram do artesão, como o local onde era produzido era a casa do artesão, esse artesão era muito valorizado, porque todas as etapas produtivas dependiam dele. Sem contar que as ferramentas eram dele, sem contar que era ele que comprava a matéria-prima, e sem contar que era ele que transformava essa matéria-prima em um produto manufaturado. Então, o profissional artesão era extremamente valorizado. Então, nós estamos observando que o trabalho, no método de produção feudal, que o trabalho é mais importante que o capital dos burgueses. Ou seja, quem controla a produção, quem faz a produção existir é o trabalho. Mais importante que o capital. Quem detém o trabalho? O artesão. Quem detém o capital? A burguesia comercial. Então, nós estamos observando a importância do artesão, do seu trabalho na produção. E os artesãos eram poucos tinham esse conhecimento de produzir e de saber todas as etapas da linha produtiva. Por esse motivo, eles também eram muito caros. Como eu disse, eles eram muito valorizados. Por esse motivo, eles eram muito caros. E como eles faziam todas as etapas da linha de produção e como trabalhavam com poucos auxiliares, e geralmente esses auxiliares eram seus próprios familiares, eles também produziam pouco. Como o núcleo de produção geralmente era a própria casa do artesão, não havia como o burguês controlar o volume de produção. Esse era um outro problema. Nós estamos então vendo que o método de produção feudal de produtos manufaturados, ele depende totalmente do artesão. O artesão controla desde as etapas de produção, ele controla a compra da matéria-prima e ele tem as ferramentas e o local de produção e a velocidade de produção são controladas por ele porque se desenvolvem na casa dele. O trabalho especializado do artesão é mais importante que o capital do burguês, né? E, como eu já falei, neste modo, o burguês não tem controle sobre o volume de produção, sobre a velocidade de produção, sobre o custo de produção, porque tudo se concentra na mão do artesão. Então aí nós estamos vendo uma gravura daquele período onde demonstra um artesão produzindo junto com sua esposa. Pessoal, no método de produção feudal, nós vimos que o capital do burguês tem pouca influência. Por quê? Porque nesse método de produção, tudo depende do artesão. Porque ele vai desde a compra da matéria-prima, ou seja, ele tem o capital para a compra da matéria-prima, até a produção da manufatura, porque ele controla todas as etapas de produção, e ele controla também o volume de produção e o tempo de produção. Por quê? Porque ela é feita na sua residência, na sua casa. Por esse motivo, essa produção não é a produção ideal para os burgueses. Ela é cara e é lenta, né? Então, a burguesia comercial inglesa, que tinha muito dinheiro, ela vai investir em uma nova experiência produtiva, que é a manufatura de produção. O que é a manufatura de produção?
é o oposto do sistema de produção feudal. Como assim? Vamos ver juntos. Primeiro, os nossos amigos burgueses, eles vão comprar ou alugar grandes galpões, ou seja, já mudou alguma coisa. Os produtos manufaturados não vão ser mais produzidos na casa do artesão, mas em grandes galpões, sob o controle, sobre a tutela dos burgueses. Ou seja, os burgueses agora assumem o controle da velocidade e do volume de produção, porque a produção será feita em um local controlado pela classe burguesa. Vamos para o próximo item. Quem compra a matéria-prima e quem compra as ferramentas não é mais o artesão, é o burguês. Ele que vai comprar a matéria-prima, ele que vai comprar as ferramentas para disponibilizar aos trabalhadores para a feitura dos manufaturados. No momento que o burguês ele fornece o local de trabalho, a matéria-prima e as ferramentas, o capital do burguês está sendo mais valorizado que o trabalho do artesão. Porque observa, para produzir, o burguês está entrando com o local, com a matéria-prima e com as ferramentas. E o artesão está entrando só com conhecimento. Então nós estamos vendo mais uma mudança. A valorização do capital acima da valorização do trabalho. Bom, vamos continuar, gente. A burguesia comercial inglesa, ela faz com que o artesão ensine para grupos de trabalhadores etapas da fase de produção. Então, cada trabalhador vai aprender uma etapa, somente uma etapa, da fase produtiva. Por que isso? Porque se o trabalhador operar apenas uma etapa da fase produtiva, ele é facilmente substituível. E se ele é facilmente substituível, ele não pode ser caro, porque o que ele sabe fazer, qualquer outro trabalhador pode aprender. Então, observa como as coisas estão mudando. Primeiro, o local de produção não é mais na casa do artesão, é num galpão, num galpão alugado ou comprado pelo burguês. As ferramentas não são mais do artesão, elas são do burguês. Né? A matéria-prima não é mais comprada pelo artesão, ela é comprada pelo burguês. Ele controla, então, o local, a compra da matéria-prima e ele controla também o fornecimento das ferramentas necessárias à produção dessa manufatura. Agora, ele faz com que o artesão ensine uma etapa da produção, da linha de produção, a cada trabalhador. Então, cada trabalhador opera só uma etapa da linha de produção. Por quê? Porque dessa forma, ele pode ser substituído com extrema facilidade, e se ele pode ser substituído com extrema facilidade, ele também não pode ser caro. Ele tem que ser barato, porque ele vai fazer uma coisa que qualquer outro, com treinamento leve, poderá fazer também. Então, o trabalhador deixa de ser trabalhador e se torna operário. Ele opera uma etapa da linha produtiva. Novamente, nós estamos vendo a valorização do capital, sendo que o capital pertence a quem? Ao burguês. Então, a valorização do burguês em relação ao trabalho. Então, esse novo método de produção, que é a manufatura de produção, ela valoriza mais o capital que o trabalho e, consequentemente, ela valoriza mais o burguês que o trabalhador. Então, nós vamos ver que está havendo uma desvalorização crescente do trabalho e uma valorização crescente do capital no processo de cadeia produtiva. A manufatura de produção, em pouco tempo, ela se demonstra um sucesso. Se produz muito mais, em menos tempo e mais barato do que o antigo método de produção medieval. Tal modo de produzir também vai provocar um outro fenômeno. Ele vai demonstrar que o capital é fundamental na cadeia produtiva,
E isso vai fazer com que a classe burguesa seja extremamente valorizada, porque ela é vista como a classe geradora de riqueza. Isso minimiza a importância do trabalho e, consequentemente, do trabalhador, e dá mais importância no processo de geração de riqueza de uma nação à classe burguesa e, consequentemente, ao capital. Bom, gente, com esse novo método de produção e com a importância do capital para a produção, é claro que aquele que detém o capital também se tornará importante a uma nação, a uma sociedade. Então nós vamos ver a ascensão social e política da classe burguesa dentro das nações, dentro da nação inglesa, perdão. De repente, os burgueses se tornam fundamentais para o enriquecimento da Inglaterra. Então, isso chama a atenção, e esse é mais um motivo que nós não podemos esquecer, que faz com que a Revolução Industrial faça parte das revoluções burguesas. Ou seja, ela é uma das peças que vai levar a classe burguesa ao poder e à consolidação do sistema capitalista. Bom, mas aonde tudo isso aconteceu? Eu já falei para vocês, tudo isso aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. É onde a burguesia comercial, ansiosa por produzir mais rápido e mais barato, vai criar um novo método de produção, que é a manufatura de produção. E nesta criação vai haver a valorização do capital acima do trabalho, e também a consequente valorização da classe burguesa como a classe social fundamental para a geração de riquezas de uma nação. Né? A Revolução Industrial, nesta primeira fase, era um fenômeno exclusivamente inglês. Ou seja, a burguesia industrial é algo que só existe na Inglaterra, em nenhum outro lugar. Mas que fatores permitiram que a Inglaterra se tornasse o berço da Revolução Industrial? Bom, primeiro eu já falei, a burguesia comercial inglesa havia ganho muito, lucrado muito, vendendo para os novos mercados consumidores que surgiram no Novo Mundo. Além disso, a Inglaterra possuía muita mão de obra excedente e barata, sem contar que o sistema político, a monarquia constitucional parlamentar, ela valorizava muito o empreendedorismo da classe burguesa. E mais um fator que auxiliou, sem sombra de dúvida, é que a Inglaterra era riquíssima em minério de ferro e carvão. Agora nós vamos ver mais uma etapa do processo de Revolução Industrial dentro da primeira fase. Lembro vocês que nós estamos na primeira fase da Revolução Industrial. Nós estamos ainda na fase em que a Revolução Industrial é um fenômeno exclusivamente inglês. Então agora nós vamos ver a maquinofatura de produção. Nós vimos o método de produção medieval, vimos a manufatura de produção e agora nós vamos ver a maquinofatura de produção. Se antes o problema da classe burguesa era produzir mais rápido e mais barato, com o passar do tempo, com a evolução da Revolução Industrial dentro da Inglaterra, a concorrência entre a burguesia industrial é muito grande. E agora os objetivos são, me perdoem, produzir mais e com menos custo. Observa, antes eles queriam produzir mais em menos tempo e com menos custo. Agora eles continuam querendo produzir mais e com menos custo. Só que tem um probleminha. Como? Os operários que trabalham nas linhas de produção, eles já recebem o mínimo possível. Aliás, nem salário mínimo tinha. A burguesia industrial pagava o que queria para esses operários, né? E também eles trabalham uma carga horária máxima. Muitos desses operários trabalhavam de 12 a 14 horas por dia. E eles não tinham direito a nada, né? Então,
a burguesia industrial não via como reduzir mais o custo de produção, não tinha mais o que tirar dos operários. Bem, tudo começa a mudar com o surgimento da máquina a vapor de Watts. Com o surgimento da máquina a vapor de Watts, a burguesia industrial investe em tecnologia de produção. E os investimentos em tecnologia de produção por parte da burguesia industrial inglesa começam a dar frutos. O primeiro fruto é a máquina de fiar. A máquina de fiar, ela é o primeiro elemento de mecanização em linha de produção do mundo. Depois, se especializa ainda mais essa tecnologia e surge o tear hidráulico. Logo em seguida, se especializa ainda mais essa tecnologia e surge o tear mecânico. Ou seja, toda essa tecnologia faz com que, se antes, em uma determinada linha de produção, nós precisávamos de 20 operários, agora, no máximo, se precisam de 2. Observem que os nossos amigos, a burguesia industrial inglesa, ela consegue novamente atingir o seu objetivo. Ela está produzindo mais, em menos tempo e a custo mais baixo, graças ao processo de mecanização da linha de produção, graças à maquinofatura de produção. É claro que isso vai ter uma consequência gravíssima, e essa consequência é a demissão em massa de operários das linhas de produção. Logo, grupos de operários demitidos e desesperados vão chegar a uma conclusão até, de certa forma, óbvia. Eles vão começar a concluir que o motivo de suas demissões eram as máquinas, é o processo de mecanização em linha de produção. Essa conclusão que a classe operária chega, ela primeiro foi obtida por um determinado operário chamado Ned Ludd. Ned Ludd foi o primeiro operário que chegou a essa conclusão, que não é muito inteligente, logo nós vamos ver. Ned Ludd, ele quebrou as máquinas do seu patrão, achando que desta forma ele manteria o seu emprego. Logo a ação do Ned Ludd vai ser copiada por vários outros grupos de operários demitidos que entram à noite nas linhas de produção e quebram as máquinas, acreditando que desta forma vão obter os seus empregos de volta. Esse movimento vai ser o primeiro movimento operário da história e ele vai se chamar o movimento Luddita, em homenagem a Ned Ludd, aquele primeiro operário a quebrar as máquinas do seu patrão com o objetivo de manter o seu emprego. Bem, gente, é óbvio que o movimento Luddita é um fracasso, a ideia é péssima. Na realidade, os operários não estão perdendo seu emprego por causa das máquinas. As máquinas são uma das causas. Eles estão perdendo seus empregos por causa da ganância por lucro e devido ao capitalismo predatório realizado pela burguesia industrial. Então, a ganância pelo lucro, né, essa concorrência predatória entre a burguesia industrial inglesa, que faz com que esta classe, a burguesia industrial inglesa, busque reduzir cada vez mais os custos de produção, aumentando cada vez mais a mecanização e demitindo cada vez mais operários. Logo, o movimento Luddita é um fracasso. Eles destroem propriedade privada, as máquinas pertencem ao patrão, e é óbvio que eles vão ser presos e mortos, e alguns deles até mortos por causa disso. O movimento logo cai na criminalidade, e o que os patrões fazem é simplesmente substituir as máquinas quebradas por outras. Mas o movimento Luddita teve também um mérito. Ele demonstrou pela primeira vez para os trabalhadores que eles só poderiam ter voz, eles só poderiam ter as suas demandas, as suas necessidades, pelo menos vistas pela sociedade, se atuassem em grupo, se atuassem em categorias, e que em grupo, em categorias, eles teriam condições de exigir direitos, de realizar sindicâncias para ver se os seus direitos mínimos e suas demandas estariam sendo obedecidas. E dessa palavra sindicância
que vem de fiscalização, vai surgir o termo sindicato. Ou seja, nesta fase da Revolução Industrial, surgirão os primeiros sindicatos, divididos por categoria, com o objetivo de fiscalizar, de representar classes de trabalhadores para que suas demandas e necessidades mínimas sejam respeitadas pela classe burguesa. Bem, é um período de avanços em todas as áreas. Se nós tivemos a maquinofatura, nós tivemos avanços também na área de transporte. Nós vamos ver que vai ser o período em que vai surgir o barco a vapor e o trem a vapor. A importância disso é muito grande, porque com a evolução do transporte, é possível a classe burguesa vender mais longe, atingindo novos mercados consumidores, e vender mais rápido. Ou seja, a classe burguesa consegue atingir mercados consumidores mais distantes em menos tempo. Então aí nós temos uma gravura do barco a vapor e também do trem a vapor. Bem, a Revolução Industrial em sua primeira fase, que era um fenômeno exclusivamente inglês, que só acontecia na Inglaterra, foi um sucesso tão grande que passou a ser copiado pelas outras nações europeias. Praticamente por toda a Europa surgirão núcleos de revolução industrial, núcleos de novos métodos de produção, seja com produção, manufatura de produção ou com maquinofatura. Esses núcleos de revolução industrial surgirão por toda a Europa e até fora dela. Por exemplo, a Revolução Industrial, além do continente europeu, ela também surgirá no Japão e nos Estados Unidos. Então, com a expansão da Revolução Industrial por toda a Europa e fora dela, acaba a primeira fase da Revolução Industrial e surge a segunda fase da Revolução Industrial. Mas isso será tema da nossa próxima aula. Revisando, gente, nós vamos observar que a Revolução Industrial, em sua primeira fase, tem como principal característica ser um fenômeno exclusivamente inglês. Nós vamos ver que nesse período se houve uma mudança do método de produção feudal para a manufatura de produção e a posteriori da manufatura de produção para a maquinofatura de produção, e que isso só foi possível através dos avanços tecnológicos, produzir mais em menos tempo e mais barato. Nós vamos ver também que nesse período irá surgir o primeiro movimento operário, que é o movimento ludita, e também surgirão os primeiros sindicatos. No fim deste período, nós observaremos que a Revolução Industrial deu tão certo em solo inglês que ela vai ser copiada, vai ser exportada para toda a Europa praticamente, e até fora dela, para os Estados Unidos e para o Japão. Lembrando que a principal característica da primeira fase da Revolução Industrial é que ela era um fenômeno exclusivamente inglês, ou seja, a Revolução Industrial era um fenômeno que acontecia só e exclusivamente na Inglaterra. Nós vimos que no momento que esse fenômeno deixa de ser um fenômeno localizado na Inglaterra e se espalha por boa parte da Europa e até fora dela, nos Estados Unidos e Japão, nós ingressaremos na segunda fase da Revolução Industrial. Então, vamos começar os nossos estudos da segunda fase da Revolução Industrial. Então, a segunda fase da Revolução Industrial, ela tem como início o século XIX, meados do século XIX, mais ou menos entre 1850 e 1870, e ela vai encontrar o seu fim no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Eu espero que vocês lembrem que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, né? Bom, vamos lá. Essa fase da Revolução Industrial ela vai se caracterizar principalmente pelos avanços tecnológicos, mas a principal característica da segunda fase da Revolução Industrial, eu falei há pouco, é que ela deixa de ser um fenômeno exclusivamente inglês e se transforma num fenômeno, vamos dizer assim, mundial, que já está presente em várias nações europeias e até fora da Europa, nos Estados Unidos e Japão. Tá certo? Então, se a principal característica da primeira fase
foi que a Revolução Industrial era um fenômeno exclusivamente da Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial. A principal característica da segunda fase é que ela deixa de ser um fenômeno exclusivamente inglês e se dissemina pelo mundo, pelo continente europeu, em boa parte das nações europeias e até fora dele, Estados Unidos e Japão. Vamos continuar. Os avanços. Na primeira fase nós tivemos o ferro e o carvão. Na segunda fase nós vamos ter a energia elétrica e o petróleo, né? Então, a gente tem que notar as diferenciações. Se na primeira fase a gente teve ferro, o carvão, consequentemente a energia a vapor, na segunda fase da Revolução Industrial nós vamos ter a eletricidade, o petróleo e, substituindo o ferro, o alumínio. Olha que coisa maravilhosa, a evolução que está acontecendo pelo processo de Revolução Industrial. Vamos continuar. Nós temos também a criação da linha de montagem. Nós vimos que na primeira fase passou de um processo de produção artesanal para um processo de manufatura de produção, depois para um processo de maquinofatura de produção. Agora nós estamos contemplando a criação em linha de montagem, que é a consolidação do processo de criação operária, onde o artesão é literalmente substituído por um operário e existe uma linha de produção onde cada operário executa uma fase da cadeia produtiva. Nós estudamos isso na aula passada. Bom, mas a linha de produção ela vai ser sofisticada, ela vai ser aperfeiçoada por Henry Ford, que vai criar a linha de produção ou linha de montagem em série, que é conhecido como Fordismo, né? Em 1914, né, o sistema de produção em massa criado por Henry Ford, que é a linha de produção, e uma gestão idealizada em 1913 por esse empresário. Então, a linha de montagem ela vai ser aperfeiçoada por um sistema que Henry Ford chamava de processo T, que nós já vamos estudar mais adiante. E o nosso amigo Henry Ford, ele transforma o que já se mostrou eficaz, que é a linha de produção, numa linha de montagem mais moderna com processo em T, né? Aonde ele utilizou pela primeira vez esse sistema produtivo? Na sua própria empresa de fabricação de veículos de combustão interna, né? na Ford Motor Company. Vamos continuar. Pessoal, para a gente poder trazer mais para o presente o que é uma linha de montagem, vamos trazer algo que vocês contemplam no dia a dia de vocês. Por exemplo, quando vocês vão no McDonald's, por exemplo, pedir um lanche, um Big Mac, um quarteirão, sei lá. Aquilo é uma linha de montagem. Né? Tu faz o pedido no caixa, o pedido passa por um outro funcionário, esse funcionário comunica o pedido, então imediatamente se começa o acionamento da tostadeira, né? Então a tostadeira ali do pãozinho, depois passa para uma segunda fase, que é a parte dos condimentos, que põe a maionese, que põe o temperinho, depois passa para a parte do assar as carnes. Observa que, por enquanto, cada fase está sendo colocada no prato, o prato não está montado. Finalmente, quando chega lá no quinto funcionário, é o processo de montagem. E, para que vocês saibam, esse processo ele tem que ser padronizado, né? Então, um exemplo, primeiro o pão, o molho especial lá do McDonald's, o queijo, em seguida vem a carne de hambúrguer, depois vem mais um pouco de molho, vem aqueles pepininhos, vem a alface. Tem que seguir sempre essa sequência de montagem. Caso não siga a sequência de montagem, o cara se atrapalhe, põe a alface antes do queijo, o queijo antes da alface, o bife de hambúrguer depois do queijo, depois se atrapalhou. Esse produto vai ser descartado. Observa que depois de montado, ele chega na finalização, que é na bandeja, e até a bandeja ela tem um esquema apropriado, onde o refrigerante vai no centro da bandeja e os lanches, talheres e guardanapo vão nas extremidades para que a bandeja mantenha um equilíbrio
para que não vire tudo quando o cliente pegar. Olha só que interessante. Isso é uma linha de montagem, né? Extrapole isso por uma indústria imensa, um pavilhão industrial imenso, com montagens de veículos, de carros. O processo é o mesmo. Cada operário faz uma etapa da linha de montagem e o produto tem que ser padronizado. Ele segue um padrão. Então, nós podemos dizer que o Fordismo, que aperfeiçoou algo que já teve seu início na primeira fase da Revolução Industrial, né? As características, então, do Fordismo são, ao adaptar as ideias de Taylor. O que as ideias de Taylor? As antigas, o que nós já vimos na primeira fase da Revolução Industrial, que era a linha de produção, né? O nosso amigo Henry Ford vai aperfeiçoar isso, criar o processo T de linha de montagem. Então, ao adaptar as ideias de Taylor, Ford retirou da fabricação todos os componentes que pudessem ser artesanais. Então não existe mais nada de artesanal no sistema produtivo de manufaturados, implementando assim uma total automatização do processo de fabricação de manufaturas, né? Para isso, algumas características precisam ser explicadas a fim de melhor entendimento desse modelo. Vamos explicar então. Primeira coisa que eu já falei para vocês é a busca pela padronização de produção, né? Então, a padronização de produção é que todos os produtos fabricados são literalmente iguais. Eu dei exemplo até do McDonald's, que se a alface não sair no lugarzinho dela, na sequência correta, ou seja, molho, queijo, o bife de hambúrguer e a alface. Vamos supor que a alface é embaixo do bife de hambúrguer. O produto é descartado, é jogado no lixo. A padronização é fundamental. Por quê? Porque a padronização leva a um controle de qualidade. Então, observa que o processo de linha de montagem do nosso amigo, ele gera, através da padronização, um controle de qualidade que vai reduzir os possíveis erros humanos. Ok? Outra coisa que nós vamos notar é o movimento contínuo da linha de montagem. No caso de uma indústria, tem a famosa esteira rolante. Essa esteira rolante ela vai trazendo as peças para a linha de montagem, onde estão os operários, e os operários têm um tempo determinado pelo movimento da esteira para executar a sua fase no processo de produção. Então, o Henry Ford introduz ao antigo modelo tayloriano de linha de produção na sua linha de montagem em T, aonde se visa, primeiro, padronização em busca de um controle de qualidade e, segundo, um tempo determinado de produção que não é determinado pelo operário, mas sim pela esteira que leva os componentes a cada operário que faz parte da linha de montagem. Olha que coisa interessante isso, né? Bom, com isso, né, os trabalhadores vão ficar submissos, vão ficar dependentes das máquinas, do movimento mecanizado. E o processo de produção se torna cada vez mais rápido, mais padronizado, com mais controle de qualidade e também mais simples, né? A esteira é que vai controlar o tempo de produção na indústria. Não é mais a habilidade do operário ou os gritos do chefe de seção. É a esteira que vai determinar. O trabalhador fica parado, enquanto o automóvel se desloca até o final da produção e o acabamento. Em cada parte do trajeto dessa esteira, tem um operário que executa uma fase da linha produtiva. Então, isso vai determinar a diminuição do tempo de produção. Né? Por quê? Porque, devido ao tempo ser determinado pelo movimento da esteira, esse tempo é contínuo. Não tem como o operário se dar o luxo de demorar mais na montagem de uma peça ou demorar mais com um determinado elemento da seção de montagem. Ele tem que executar os seus movimentos quase mecânicos para acompanhar a movimentação da esteira. Divisão rígida das tarefas, cada um no seu quadrado, cada um faz a sua parte. Isso permite não só o aumento da produtividade, mas também a diminuição de custos, né? Por que a diminuição de custos? Se cada trabalhador tem uma função específica e só uma única função, ele é uma peça facilmente substituível, porque para te treinar um novo operário para fazer só aquilo, demanda pouco tempo,
pouco custo também. Então, nós notamos que a divisão rígida do trabalho, divisão rígida das tarefas, além de auxiliar na produção propriamente dita, ela diminui custos e aumenta a produtividade. O barateamento dos produtos e a produção em massa. É óbvio, né, que se existe padronização, controle de qualidade, diminuição do tempo de produção, divisão rígida de tarefas, isso tudo se soma e com maior produção em menos tempo, com custo de trabalhador mais baixo, tu vai ter um produto bem mais barato. Então, a linha de montagem de Ford, que aperfeiçoa o sistema tayloriano, ela se mostra extremamente eficaz e ela vai ser muito utilizada num período da história pós-Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos se tornou a principal potência capitalista e praticamente sozinho bancava o fornecimento de produtos manufaturados para toda a Europa Ocidental. Se não fosse o sistema de linha de montagem em T, o Fordismo, os nossos amigos norte-americanos não teriam conseguido produzir bem, rápido, barato e com controle de qualidade, a ponto de obter uma superprodução e fornecer os seus produtos no processo de reconstrução da Europa Ocidental pós-Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos ver que o Fordismo ele teve um sucesso terrível e ele foi vital, né, no processo de superprodução dos Estados Unidos ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então a produção fordista é um sucesso, né? Em pouco mais de 2 décadas, esse modelo T era o mais comum nos Estados Unidos, como acabei de falar, e ele acabou sendo exportado até para a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, né, nada é perfeito, o modelo do Ford ele tinha um probleminha. Ele era tão eficiente, ele produzia tanto em tão pouco tempo, que ele gerava grandes estoques. Né? Grandes estoques e uma produção até relativamente barata, em massa. Então eles geravam grandes estoques de produtos que tinham controle de qualidade e eram baratos. E essa produção era massiva. Essa questão trouxe um acúmulo de mercadorias, e esse acúmulo de mercadorias, ou seja, muitos produtos e pouco mercado consumidor, vai criar uma crise para essa superprodução. E nós vamos ver que essa crise para a superprodução vai ser um dos motivos que vai gerar a segunda grande crise do capitalismo, que terá início em solo americano. Ou seja, os Estados Unidos, que produzia muito, que produzia em massa, que produzia rápido, que produzia barato, vai acumulando produtos, porque agora a Europa, que se reconstrói depois da Primeira Guerra Mundial, está reconstruindo também seu setor produtivo, também está adotando o sistema de linha de montagem em T do nosso amigo Henry Ford, o Fordismo, e está comprando cada vez menos, a superprodução dos norte-americanos. Essa situação ela vai desencadear a segunda grande crise do capitalismo na década de 20, né? Em 1929 nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e, consequentemente, a falência do setor financeiro americano, porque os nossos amigos norte-americanos não tinham mais para quem vender a sua superprodução. Olha que coisa curiosa. Pessoal, essa é uma charge. Eu quero que vocês compreendam essa charge. Ela salienta principalmente essa parte da especialização na linha de produção, onde cada operário só conhece a sua etapa do processo, não sabe nada sobre as demais etapas. Então aí vocês veem um operário falando ao outro que ele vai se aposentar amanhã, né? E o grande desejo dele é andar até o fim da linha de montagem para descobrir o que ele está produzindo nesses últimos 30 anos que ele ficou trabalhando lá. Ou seja, é uma charge em que o operário se concentra tanto, se especializa tanto em apenas um ponto da linha de produção, que ele desconhece todos os demais, né? A ponto de, na charge, ele não saber nem o que produzia, porque ele só sabia a etapa produtiva da qual ele fazia parte. Vamos continuar, gente?
a transição do capitalismo industrial para o financeiro. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, esse fator vai se acentuar de sobremaneira. Por quê? Porque o ato de produzir se tornou mais caro. Tu precisa de boas instalações grandes, tu precisa dessa instalação, além de grande, tu precisa de uma instalação automatizada com linha de montagem, com avanços tecnológicos, tu precisa de operários, que apesar de custarem pouco, tem que receber treinamento, e se necessitarem serem substituídos, tu tem que ter alguém para treinar essa gente. Então, o processo de montagem de um setor produtivo, de uma indústria, se torna cada vez mais caro. Quando o processo produtivo se torna caro, cada vez mais nós vamos ver a valorização do capital, do dinheiro, em relação ao trabalho. Ou seja, o capital vai se tornando vital para a geração de recursos, para a geração de produtos, para o enriquecimento de uma nação. Então, a necessidade de dinheiro para a criação, para a expansão do setor produtivo se torna tão necessária que nessa segunda fase nós vamos ver que a burguesia industrial, que antes era a elite produtiva, na primeira fase, vai dar voga, vai dar lugar à burguesia financeira, aos banqueiros. Porque sem o dinheiro dos banqueiros não há mais como ter grandes indústrias. Então o capital se torna vital para o enriquecimento e para o setor produtivo daquela nação. Os bancos vão passar a ser mais importantes para o ato de produzir que as próprias indústrias. Sem banco, sem financiamento, sem dinheiro, não há mais indústria. Bom, gente, infelizmente, na segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ver que vai se acentuar o imperialismo europeu. Os avanços tecnológicos no ato de produzir, a expansão da Revolução Industrial por todos os países, fez gerar uma concorrência predatória entre as nações que faziam parte do processo de Revolução Industrial. Essas nações começam a concorrer entre elas para o consumo dos seus produtos industrializados. E essa concorrência desenfreada, essa concorrência predatória, faz com que o setor industrial financeiro, que o setor produtivo, venha pressionar os governos para que eles obtenham para o setor produtivo os seguintes elementos. Eles precisam de novos mercados consumidores. Então, para um governo ser bom, para o setor produtivo poder se desenvolver numa nação, esse governo deveria conseguir para o seu setor produtivo um mercado consumidor crescente, sempre novos consumidores para consumir a crescente produção do setor industrial. Isso é uma coisa muito complicada, Isso é uma coisa muito complicada. Como é que tu vai garantir um mercado consumidor crescente, vai garantir sempre novos consumidores à medida que se produz cada vez mais? Segunda coisa, o setor produtivo ele necessitava de matérias-primas baratas para produzir mais, para produzir barato, para produzir com qualidade e manter assim a concorrência. Agora, como um governo vai se responsabilizar de conseguir sempre matérias-primas em quantidade e preço agradável ao setor produtivo? E pior, os países são pressionados, os governos dos países capitalistas são pressionados pelo setor produtivo para proteger o mercado consumidor interno, ou seja, para não permitir que os produtos vindos do estrangeiro se tornem mais atrativos que os produtos nacionais. Isso se faz com o protecionismo, com a sobretaxa dos produtos importados, Bom, é uma coisa muito complicada qualquer governo fazer isso. Essas exigências do setor produtivo estavam levando os governos que buscavam de todas as formas garantir novos mercados consumidores, matéria-prima boa e barata, abundante e barata,
e ao mesmo tempo tinha que ser protecionista, proteger o mercado interno, isso vai fazer com que as nações comecem a entrar em conflito para manter essas exigências do seu setor produtivo. E o conflito vai se somando a tal ponto que as nações europeias estão percebendo que elas estão entrando em linha de colisão e, brevemente, se nada acontecer, vai desembocar numa primeira guerra mundial. Observa, as exigências do setor produtivo são tão grandes em relação aos seus governos, a situação se tornou tão predatória que isto tudo vai desembocar numa guerra mundial. A luta por novos mercados consumidores, a luta por matérias-primas baratas, o protecionismo vai acabar gerando uma guerra mundial na Europa, isso é certo. Então as nações europeias industrializadas, ou em fase de industrialização, em processo de industrialização, vão se reunir em Berlim e vão tentar achar uma saída para que não chegue ao extremo de uma primeira guerra mundial. E a saída que eles encontram, usando uma frase bem popular, é pior a emenda que o próprio soneto. Por quê? Porque a saída que eles encontram para aumentar o mercado consumidor, para ter matérias-primas baratas, é o neocolonialismo. O neocolonialismo sobre os continentes asiáticos, sobre o continente asiático e sobre o continente africano. Então, literalmente, as nações industrializadas pegam o mapa desses continentes e dividem esses continentes entre elas, na base da régua, do compasso e do esquadro, né? Sem levar em conta a cultura das populações que lá viviam, sem levar em conta as populações que lá viviam, sem levar em conta os direitos das populações que lá viviam. Eles simplesmente dividem entre eles esses dois continentes, cada um pega um pedaço de terra, uma montanha, um rio, uma coisa assim, criam novos países e geram um conflito que até hoje deixa sequelas no continente africano e deixa algumas sequelas no continente asiático. Então, a saída encontrada para as exigências do setor produtivo europeu, que queria sempre novos mercados consumidores de matéria-prima barata e queria proteção de mercado interno, a saída encontrada pelos governos foi a neocolonização do continente asiático e africano. Bom, vamos falar das consequências positivas e das consequências negativas dessa segunda fase da Revolução Industrial. Consequência produtiva é inegável o aumento da produtividade e o barateamento dos produtos manufaturados, né? Se antigamente, no processo artesanal, produtos manufaturados, produtos bem acabados, só era um direito restrito às classes mais ricas, agora não. As classes média e até mesmo setores da classe baixa conseguem usufruir de produtos manufaturados de boa qualidade e baratos. As consequências negativas. Aí, gente, claro que todo processo, toda transformação, ela tem consequências boas e ruins, né? Então, as consequências negativas é que as máquinas, cada vez mais eficientes, precisam de menos trabalhadores. Então, a mecanização do setor produtivo vai provocar um aumento de desemprego crescente. Então, esse desemprego crescente, ele é um fator residual, vamos dizer assim, do processo de mecanização do setor produtivo. Ao mesmo tempo, o setor produtivo não pode abrir mão da mecanização para que produza rápido, barato e com qualidade. Então, é uma via sem saída. Outro problema gerado, outra consequência negativa dessa segunda fase da Revolução Industrial é essa busca desesperada pelo lucro que vai gerar uma concorrência agressiva, como nós acabamos de falar, né? Onde só é possível produzir aquele que possui capital, né? Só pode produzir, só pode ter um lugar no mercado aquele que produz muito, rápido
com qualidade e barato. Então isso faz com que a concorrência se torne tão agressiva e aqueles pequenos núcleos de industrialização, o médio e pequeno produtor industrial, ele não consegue acompanhar toda essa mecanização, todo esse aparato necessário para a produção em massa, e eles vão ser obrigados a vender suas fábricas para as concorrências. Então, olha o que está acontecendo, gente. Se de um lado teve um lado positivo, que aumentou a produtividade e barateou consequentemente o produto, permitindo o acesso dos manufaturados às classes média e baixa, por outro lado, a mecanização que se acentua nessa segunda fase da Revolução Industrial, que permite aumento de produtividade e produtos mais baratos, essa mesma mecanização ela gera desemprego em massa. Ou seja, ela gera um problema social gravíssimo. Segunda coisa, a busca pelo lucro e pela produção massiva vai impedir que os pequenos produtores tenham lugar nesse mercado altamente competitivo. Então os pequenos industriais, os médios, terão que vender as suas empresas aos concorrentes por não ter condição de acompanhá-los. Ou seja, as grandes indústrias vão engolir as pequenas. E quando isso acontecer, sempre o maior engolindo o menor, vai se formar os famosos cartéis ou trusts, ou seja, determinados segmentos do mercado consumidor controlados basicamente por um grupo ou por uma empresa. Isso é muito grave, porque esse grupo ganha um poder tão grande que ele pode controlar um segmento da cadeia produtiva, impondo preços e condições. As consequências. Bom, é óbvio, né, que com o crescimento da Revolução Industrial, muitas pessoas vão sair do campo e vão ir para os centros urbanos em busca de emprego. Então, uma das consequências da intensificação do processo de Revolução Industrial, da mecanização, dos avanços tecnológicos que nós estamos vendo na segunda fase, é o processo de êxodo rural. E, consequente, crescimento da urbanização, ou seja, as cidades começam a aumentar e a população do campo começa a diminuir. Mesmo que, sabendo que na cidade eles não terão boas condições de vida, terão salários baixos, horas de trabalho excessivas, mesmo assim, a população sai do campo e migra para a cidade, né? Então vai surgir um fenômeno antes desconhecido, que é os centros urbanos inchados, superpopulosos, né? E esses centros urbanos inchados, superpopulosos, eles começam a não ter condições de receber tanta gente em tão pouco espaço de tempo. Então começam a surgir os problemas de saneamento básico, problemas de falta de esgoto, falta de iluminação, falta de esgoto, falta de iluminação, falta de lugar apropriado para a colocação dos detritos gerados pela população, um problema de falta de escola, falta de hospitais e aí por diante, né? Todos esses problemas gerados por esse inchaço dos centros urbanos vai culminar com o que nós chamamos de pobreza. Pobreza acentuada, localizada em bolsões de miséria em torno dos grandes centros urbanos industriais, né? E esses bolsões de pobreza, localizados geralmente nas periferias dos grandes centros urbanos, eles vão crescendo cada vez mais à medida que o setor produtivo se especializa cada vez mais. Como assim? Quanto mais automação, quanto mais máquinas, mais desemprego. Quanto mais desemprego, menos consumo. Quanto menos consumo, mais desemprego. Olha que é um círculo. Então o que acontece? Logo, logo, o desemprego massivo gerado pela automação provoca a compra de menos produtos, até mesmo de menos produtos alimentícios, e atinge até o setor rural. Fazendas acabam fechando
e as pessoas acabam migrando para cidades em busca de emprego. Chegando lá, elas não encontram esse emprego, porque a automação, a mecanização é acelerada. Então aumenta mais os bolsões de miséria, aumenta mais o número de desempregados, diminui cada vez mais o consumo. Então se forma um círculo que cresce cada vez mais. E a pobreza cresce cada vez mais. Gente, observa. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que o crescimento do sistema industrializado de produção gera miséria. De maneira alguma. Isso seria uma estupidez. Porque a indústria ela é um polo gerador de emprego e renda. O que eu estou dizendo é que a mecanização desenfreada e a concorrência predatória entre o setor produtivo gera miséria e desemprego. E quem está dizendo isso não sou eu, professor Luciano. Quem diz isso são os grandes políticos, os grandes sociólogos e os cientistas sociais. Produzir sim, produzir muito, mecanizar sim, mas manter empregos. Né? É fundamental a manutenção de empregos no setor produtivo, porque empregos geram receita, geram mercado consumidor forte, geram mais impostos e geram uma nação forte e atuante. Tá certo? Tudo que é desenfreado, descoordenado, desproporcional e predatório gera um mal. Não esqueçam disso. Então, até mesmo a mecanização e produção na mecanização devem obedecer regras, devem seguir princípios de harmonia para que a mecanização não gere desemprego massivo e graves problemas sociais. Ok? Ou seja, pensar na sociedade mais do que pensar no lucro exagerado e na concorrência desmedida. Ok, vamos prosseguir. Bom, consequências ainda. O aumento da produção industrial tem proporção direta com a degradação ambiental, com a poluição. Então, nessa segunda fase da Revolução Industrial, que vai mais ou menos ali de meados do século XIX, 1870, 1850, até o fim da até o fim da Segunda Guerra Mundial, ela vai gerar graves problemas ambientais. Não haviam grandes preocupações com a poluição nesse período. Né? Havia sim um início de preocupação com a poluição, com a contaminação de lençóis freáticos, com a destruição das matas e assim por diante. Mas nesse período as nações estavam mais preocupadas em produzir, em se industrializar, em concorrer, em gerar capital, em enriquecer. Né? Bom, outra consequência é que os trabalhadores eles vão ganhar a consciência, os operários, que eles precisam se unir para defender os seus direitos e suas demandas. Ou seja, na segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ver um aumento, uma acentuação do sindicalismo classista. Então, o sindicato de classe, os operários divididos em classes, unidos em sindicatos, defendendo seus direitos e atuando até mesmo nas esferas políticas, pressionando o setor político para suas demandas, para suas necessidades. Então, essas são as consequências do processo de industrialização agora na sua segunda fase. Na Revolução Industrial na segunda fase. Se por um lado nós tivemos aumento de produtividade e barateamento de produtos, permitindo que produtos manufaturados cheguem às mãos de classes menos abastadas, a classe média e a classe baixa, por outro lado nós tivemos o desemprego massivo gerado pela mecanização massiva do setor produtivo, né? A concorrência desmedida que faz com que a pequena e média indústria acaba tendo que ser vendida para as grandes indústrias, os grandes conglomerados, isso dando origem a cartéis e trusts. Né? Outra consequência foi o êxodo rural. Cada vez mais a população do campo migra para a cidade em busca de uma vida melhor e trabalho. Nós observamos também que a produção industrial, em sua proporção, ela é diretamente ligada à degradação
ambiental, ou seja, começa a surgir o problema da degradação ambiental, ou seja, esse problema existe desde a primeira fase, mas ele começa a ser mais denotado, mais bem observado na segunda fase. E, finalmente, os operários ganham a ideia de classe, de grupo, e compreendem que para defender os seus privilégios e suas demandas, eles devem atuar em grupos, unidos em sindicatos. E começam a ter atuação até na política. Bom, o que nós vimos então é essa segunda fase, que vai mais ou menos de 1850, 1870, 1860 até 1914, né? E o uso de... O que aconteceu nessa segunda fase? Novas fontes de energia, nós já vimos, né? Substituímos aí o carvão, substituímos o vapor, substituímos o ferro pela eletricidade, substituímos pelo petróleo e substituímos pelo alumínio, né? O surgimento de um sistema melhor que aquele sistema de produção criado lá pelo Taylor, né? Nós vimos que surge Henry Ford, a sua linha de montagem T, que produz mais barato, mais rápido e com controle de qualidade, e que tem como consequência negativa, talvez, a geração de estoques excessivos de produtos, né? Vimos também que o ato de produzir em larga escala, em escala industrial, se torna cada vez mais caro. Isso faz com que o capital se torne vital para o surgimento, para o bom desempenho do setor industrial. E quanto mais o capital se torna vital à produção, maior valorização do capital. Então nós teremos a transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, onde os banqueiros terão mais importância que as próprias indústrias e os seus donos. E, finalmente, as exigências dos setores produtivos das nações, exigências de manter um mercado consumidor, exigências de, além de manter o mercado consumidor, manter protegido esse mercado consumidor, manter matérias-primas baratas, e assim por diante, né? Isso tudo vai gerar um aumento de tensão entre as nações europeias. Essas nações vão visualizar que, se nada for feito, isso pode desembocar numa guerra mundial, e lá eles tomarão a medida extrema de iniciar um processo de neocolonização, um processo imperialista contra o continente asiático e contra o continente africano, para que possam ter novos mercados consumidores e matérias-primas baratas, né? Então, nós vimos também nessa segunda fase o surgimento do imperialismo europeu. Pessoal, aqui nós temos a Revolução Industrial e algumas das suas características. Eu peço que vocês leiam mais detidamente, mas basicamente essa primeira fase da Revolução, né, equipamento de produção e assim por diante, nós já vimos, né, energia a vapor e tudo mais, depois petróleo e eletricidade, automação e produção em linha de montagem, e por aí vai, né? Na terceira fase que nós vamos estudar ainda, né, nós vamos ver que partiremos para uma coisa mais eletrônica, mais sofisticada, surge a informática e assim por diante. Mas, por enquanto, eu quero que vocês se concentrem única e exclusivamente na primeira e na segunda fase da Revolução Industrial. Nunca tirando de mente que a principal característica da primeira fase da Revolução Industrial é que ela era um fenômeno localizado na Inglaterra, exclusivo dos ingleses, que na segunda fase a principal característica é que ela deixa de ser um fenômeno exclusivo dos ingleses e se dissemina pela Europa e até fora dela, Estados Unidos e Japão. Não deixando de esquecer que na segunda fase se substitui o ferro, o vapor, e se substitui o ferro e o vapor e o carvão pelo petróleo, pela eletricidade, pelo alumínio, não esquecendo que
a mecanização, a automação, as grandes instalações das indústrias tornam o processo de produção, o processo de criação de parques industriais competitivos cada vez mais caros, cada vez tu precisa de mais automação, de mais operários, cada vez tu precisa de mais dinheiro para tudo isso. E precisando de mais dinheiro para tudo isso, ocorre a supervalorização do capital, então vai ocorrer a transição da burguesia industrial para a burguesia financeira, ou seja, o setor produtivo de um país, mais do que indústrias, precisa de dinheiro, muito dinheiro, para criar esse novo modelo de produção industrial que precisa de muito dinheiro para automação, linha de montagem, instalação e treinamento de operário. Não esquecendo das consequências da segunda fase da Revolução Industrial, que se por um lado teve uma consequência positiva por uma produção maior que permitiu o barateamento dos produtos e o acesso aos produtos manufaturados da classe média e baixa. Por outro lado, ele trouxe alguns inconvenientes, como o desemprego provocado pelo processo de automação, como a degradação do meio ambiente, como o aumento de miséria e problemas sociais gerados pelo desemprego, né? E também um problema grave do imperialismo, ou seja, a concorrência desmedida entre as nações industrializadas vai forçar esses governos para não entrar em guerra, saquearem, esse é o termo, o continente asiático e o continente africano através de um processo de neocolonização imperial.